Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. No programa de hoje, vamos mostrar que o Tribunal Superior do Trabalho anulou uma cláusula de um acordo coletivo. O documento alterou do 5º para o 10º dia útil a data de pagamento de empregados de uma associação de ensino. E você vai ver também os cuidados para se evitar doenças quando o trabalhador fica muito tempo na mesma posição. As lesões podem ser diminuídas dentro de uma empresa se existir equipamentos ergonomicamente projetados. Justiça do Trabalho em Mato Grosso realiza conciliação com a ajuda de chamada de vídeo do WhatsApp. E uma análise da reforma trabalhista com o professor e diretor da Faculdade de Direito da UFMT, Saúl Tibaldi. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. E os movimentos repetitivos no trabalho podem causar lesões sérias. E o uso de móveis adequados para cada função é importante para diminuir esses riscos. Os perigos e como se prevenir, você vê agora na reportagem. Há 10 anos, Gisele trabalha como secretária em uma escola particular. Durante todo esse tempo, ela sempre repete as mesmas ações. Levanta, senta, fala ao telefone, digita e escreve. Esses movimentos passam despercebidos todos os dias. A gente utiliza o computador, para poder fazer esse trabalho e também os atestados. Aí a gente, no caso aqui, a secretaria também, ela usa o computador para gerar as mensalidades dos alunos, gerar os acordos, que a parte financeira faz, a secretaria faz o lançamento, então faço os atendimentos aos pais, aos alunos. Então, assim, são vários serviços. No ambiente de trabalho, muitas situações colocam em risco a saúde do empregado, que ficam mais graves quando as condições para exercer as atividades são inadequadas. Quando é assim, as doenças até não aparecem de repente, mas essas atividades repetitivas e contínuas podem causar lesões ao trabalhador. É o caso da LER e DORT. A LER ela é mais causada por movimentos repetitivos, que são justamente aqueles movimentos que você repete ele sempre durante o dia, que estão ligados justamente aos equipamentos que são desnecessários. A DORT está mais nas musculares. A pessoa que tem uma LER, uma lesão por esforço repetitivo, por exemplo, na mão, ela terá aí uma inflamação do túnel do carpo. Ela não conseguirá, conforme essa inflamação, se não for tratada em caso agudo e ficar um pouco crônica, vai chegar um certo momento que ela não vai conseguir segurar nada com essa mão, justamente por esse nervo estar na fase inflamatória. As lesões podem ser diminuídas dentro de uma empresa se existir equipamentos ergonomicamente projetados. Por isso é importante que o empregador faça uma análise e identifique qual equipamento mais necessário para cada função. Ao adotar medidas para deixar o local mais propício para exercer um bom trabalho, o empregador também cumpre com uma de suas responsabilidades, que é de cuidar da saúde do trabalhador. A gente pode estar pegando um rolinho, para trabalhar, para evitar as LER do braço, onde ela fica muito tempo, a gente pode estar colocando embaixo. Isso aqui já seria justamente um apoio para não cansar muito o nervo ulnar da mão. Se ela ficar olhando o computador do jeito que ele está, de descida ou de subida, pode causar algum problema na coluna, na cervical. A gente, com alguns cuidados, a gente pode estar levantando e colocando alguma coisa para estar apoiando. Então, já evita ela de ficar com o pescoço totalmente para baixo, com o pescoço para cima, que ela já vai olhar nessa direção. Outro cuidado são com a forma de sentar, que poderia estar causando algum ocasionamento, alguma inflamação na lombar dela, que é a causa, como já disse, é a causa de todos os problemas da lombar. A gente pode estar pegando um rolinho, colocando no pé. A parte do pé, a perna ela não pode ficar totalmente voltada para baixo. O trabalhador coloca a perna e a perna segue reto para estar descansando. Os profissionais que mais sofrem com LER e DORT são os que utilizam muito o computador. Dor na coluna, que são frequentes na área, para quem trabalha muito tempo sentado, nos bancários, a questão dos bancários também, que são lá, que ele utiliza muito o teclado de computador, ocasiona essas lesões.
Como o cuidado deve ser constante, a recomendação é para que o empregador ofereça programas de prevenção de doenças do trabalho. A gente sempre orienta, nós como técnico de segurança do trabalho, orienta que o trabalhador faça uma atividade em ambientes saudáveis, onde tem imobiliários adequados e maquinário conforme a atividade desenvolvida por ele. O Tribunal Superior do Trabalho anulou uma cláusula de acordo coletivo que alterou do 5º dia útil para o 10º a data de pagamento de empregados de uma associação de ensino. Veja mais na reportagem. A ação chegou ao Tribunal Superior do Trabalho como recurso da Associação de Ensino de Marília, do Estado de São Paulo, condenada pelo atraso no pagamento de um professor que entrou na Justiça após ter sido dispensado. No processo trabalhista, a associação alegou que a mudança na data do pagamento do 5º para o 10º dia útil é amparada pela Constituição Federal, que prevê flexibilização nos direitos trabalhistas diante de situações de excepcionalidade comprovada. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, entendeu que a alteração viola a consolidação das leis do trabalho. O parágrafo único do artigo 459 da CLT diz que o pagamento deverá ser feito, no mais tardar, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. O TRT de Campinas também entendeu que o prazo firmado no acordo coletivo havia sido desrespeitado. Por isso, condenou a associação a pagar multa ao professor. A associação recorreu e no Tribunal Superior do Trabalho o caso foi analisado pela primeira turma. O ministro Valmir Oliveira da Costa, relator da ação, lembrou o entendimento firmado pelo tribunal de que não é válida a negociação coletiva no que se refere a pagamento de salários sem que haja grave crise econômica. A turma rejeitou o recurso da associação e determinou que o pagamento voltasse a ser feito no 5º dia útil do mês, tornando nula a cláusula do acordo coletivo que alterava a data de pagamento. Quanto tempo pode durar um processo aqui na Justiça do Trabalho? Uma dúvida do Eliseu, mas que também pode ser de muita gente. Quem esclarece é o juiz Mauro Curvo, agora no quadro É Direito. Meu nome é Eliseu. Eu gostaria de saber quanto tempo demora um processo trabalhista. Obrigado, Eliseu, pela sua pergunta. A emenda 45 de 2004 consagrou o princípio da duração razoável do processo. Contudo, apesar desse princípio, não há uma previsão legal acerca do tempo mínimo ou máximo de tramitação do processo do trabalho, uma vez que é quase impossível definir esse tempo, haja vista que o tempo de tramitação depende de diversos fatores, como, por exemplo, a unidade judiciária, a complexidade da causa, a existência ou não de conciliação, a necessidade ou não de perícia técnica médica ou contábil, ou também a necessidade ou não da fase de execução. Contudo, o tempo médio de tramitação processual em nosso tribunal tem sido de 480 dias para rito ordinário e 377 dias para rito sumaríssimo, ou seja, para aquelas causas até 40 salários mínimos. E você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicacal@trt23.jus.br. E a Justiça do Trabalho em Mato Grosso realizou uma conciliação com a ajuda de uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Este e outros destaques você vê agora no Giro da Semana. A Justiça do Trabalho realizou uma conciliação com a ajuda do WhatsApp. Um trabalhador que é caminhoneiro estava a 700 quilômetros de distância na cidade de Jataí, em Goiás, e a audiência era na Vara do Trabalho, em Primavera do Leste, aqui em Mato Grosso. A conexão foi estabelecida e deu tudo certo na hora da audiência, no horário marcado. O caminhoneiro parou em um posto com Wi-Fi e o acordo foi homologado, beneficiando as partes e garantindo a agilidade na resolução do processo. 70 trabalhadores que atuam no canteiro de obras da construção do presídio de Várzea Grande, no bairro Capão Grande, assistiram à palestra da juíza Eliane Xavier sobre trabalho seguro. Esta foi a 12ª edição do evento, que tem percorrido os principais canteiros de obras da região metropolitana de Cuiabá para alertar e conscientizar patrões e empregados sobre os riscos de acidentes laborais.
As palestras são organizadas pelo Getrim e contam com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Mato Grosso e das empresas responsáveis pelos empreendimentos. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso reconheceu o direito ao recebimento de horas de sobreaviso ao técnico de uma empresa de telefonia que ficava à disposição dos empregadores por meio do celular. Embora a jurisprudência do TST, por meio da súmula 428, estabeleça que somente o uso do celular não caracteriza o regime de sobreaviso, a primeira turma concluiu que o empregado permanecia à disposição da empresa que o acionava a qualquer momento, limitando sua liberdade de locomoção. Nosso assunto agora é Facebook. Confira o que teve de melhor nessa semana em nosso perfil na rede social com a Julie. Oi, Ezequias, é isso mesmo. Chegou a hora de mostrar o que de mais legal chamou a atenção para o Facebook do TRT de Mato Grosso. Essa página não perde um meme das redes sociais. Mas é claro, para tratar de assunto sério. E sério mesmo é não mentir para a justiça, o que a gente sempre ressalta. E nada como exaltar quem fala a verdade, como neste post que mostra que a maioria das pessoas sempre é honesta. Mas o Pinóquio, que está bem ali no meio, não. Cuidado, hein, Pinóquio? Mentir para a justiça pode gerar multa por litigância de má-fé. Quem acompanha as redes sociais entendeu direitinho o recado. Os nossos seguidores curtiram mais de 340 vezes. Por isso eu digo que a maioria das pessoas é honesta, sim. A Letícia Alves disse que ama os posts do TRT. Obrigada, Letícia. O TRT de Mato Grosso ama todos vocês. Agora mudando de assunto, mas ainda falando sobre a página do TRT de Mato Grosso. Olha só como a Justiça Trabalhista está inovando cada vez mais, usando a tecnologia a favor. Este chamou a atenção. O trabalhador que é caminhoneiro estava a pelo menos 700 quilômetros de distância na cidade de Jataí, em Goiás, e a Vara do Trabalho em Primavera do Leste, aqui em Mato Grosso. E uma juíza homologou uma conciliação por chamada de vídeo através do WhatsApp. É isso mesmo, a conexão foi estabelecida e deu tudo certo. Na hora da audiência, no horário marcado, o caminhoneiro parou em um posto com Wi-Fi e os termos de conciliação e o acordo foi homologado, beneficiando as partes. E os seguidores curtiram muito e compartilharam mais de 100 vezes. O Luan Mota achou a alternativa criativa. Tem razão, Luan. O que não falta por aqui é criatividade. Então, você já sabe, para aprender mais sobre direitos e deveres trabalhistas, é só se conectar com o TRT Mato Grosso através do Facebook e do Instagram. É com você, Ezequias. Obrigado, Julie. No próximo bloco, você confere uma entrevista com o professor de Direito e diretor da faculdade da Universidade Federal de Mato Grosso, Saulo Duarte Tibaldi. Ele comenta sobre as mudanças trazidas com a aprovação da reforma trabalhista. Não saia daí, que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Opa, vamos dar uma levantada, sair um pouco dessa posição. Agora eu não posso, tô ocupado. Tira os olhos da tela um pouquinho, vai. Mexe a cabeça, mexe os dedos. Os dedos já estão mexendo. Não, olha, não pode ficar o tempo todo fazendo os trabalhos repetitivos. Imagina você ficar assim, sem dar uma pausa. Ai,
porque eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. De volta ao Trabalho em Revista. O que muda com a reforma trabalhista? O que vale o acordo ou o que está na legislação? É o que a gente fica sabendo agora com o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, Saul Tibaldi. Professor, obrigada pela sua presença aqui. A reforma acabou de ser aprovada e há muitas dúvidas. E um tema que se falou muito antes da aprovação era que iria passar a valer o acordado, ou seja, o acordo entre trabalhadores e empregadores sobre o que diz a lei. É o famoso acordado sobre o legislado. O que isso significa, professor? E o que isso pode trazer nessa relação trabalhador-empregador? Boa tarde. Veja, a relação de trabalho é uma relação desigual e os preceitos contratuais não podem ser aplicados pressupondo que as partes estejam na mesma situação jurídica. As partes estão em situação de não equivalência. Essa situação gera que o direito do trabalho criou princípios, criou preceitos e criou fundamentos de modo à intervenção no contrato de trabalho em situações que preservem um mínimo de dignidade ao trabalhador, ao hipossuficiente, como a gente diz, aquele que é menos capaz em relação às obrigações jurídicas, de modo que esta intervenção é feita pela lei. E esta lei deixa pouquíssima margem à negociação daquilo que seja para reduzir essas garantias mínimas. O que se propõe na atual reforma é que seja garantido um mínimo, mas a partir de determinados patamares de representatividade, um contrato possa ser feito, até individual em algumas situações, para preservar, ou melhor, para reduzir determinadas garantias que historicamente já estavam asseguradas ao trabalhador. Então, basicamente é isto, dar mais flexibilidade para, em tese, alcançar maior competitividade de mercado através da possibilidade de reduzir direitos e, assim, em tese, reduzir custos. Essa é a ideia. Professor, o senhor falou a palavra hipossuficiente e esse é um dos pontos em que as discussões anteriores à reforma, inclusive, muito se falou que a CLT, a legislação atual, estava defasada por conta do trabalhador hoje não ser mais aquele trabalhador da década de 40. Ou seja, que ele teria condição de discutir de igual para igual com o empregador. Isso, na sua avaliação, não mudou? Veja, o direito do trabalho clássico, com um viés protetivo, ele vem de uma ideia do século XIX, do chão de fábrica, do operário. Evidentemente que essa realidade não é mais a mesma de hoje. O Brasil, a industrialização chegou só em meados do século XX, portanto quase 100 anos depois que toda essa reflexão se fazia na Europa. E o Brasil herdou um modelo corporativista sindical e, ao mesmo tempo, um modelo protetivo rígido para as relações de trabalho individuais que efetivamente precisam ser atualizadas. O que eu questiono é apenas a forma com que isto está sendo feito até hoje, nos dias de hoje, no atual projeto. Me parece que antes de se pensar na reforma ponto a ponto na CLT, eu precisaria primeiro me preocupar com a reforma sindical, da estrutura sindical, para que isto fortalecesse a representatividade dos trabalhadores, já que nós temos hoje uma estrutura sindical que é, esta sim, sem dúvida, com resquício da década de 40, com inspirações fascistas, da Carta do Lavoro de Mussolini, isso é inegável. E que gera uma acomodação das entidades sindicais que não cumprem o seu papel de reivindicar
E aí negociar, exercendo aquilo que a gente chama de autonomia coletiva para o contrato coletivo, até individual, e poder assim reivindicar. Havendo esta reforma, aí sim a gente poderia tratar ponto a ponto de uma maneira muito mais democrática, muito mais representativa, muito mais efetiva e legítima toda essa discussão. Me parece que aí prejudica bastante o debate. O senhor então entende... Eu entendo em suma, perdão, que a reforma é necessária, só que ela está sendo feita de uma maneira equivocada e provavelmente não vai gerar os efeitos pretendidos. Se escolheu o caminho CLT por causa dos quórums para votação no Congresso. Politicamente é muito mais difícil conseguir um quórum qualificado para alterar a Constituição do que alterar uma lei ordinária como é a CLT. Então, por isso se escolheu esse caminho. E atingiu a questão sindical apenas sufocando a contribuição sindical. Sim, mas não sei se vai dar os efeitos pretendidos. Que ela prevê, então... É o chamado imposto. Que prevê o fim dessa contribuição, desse imposto, da contribuição obrigatória, e o fim também das homologações perante os sindicatos. Vai ser também uma temeridade, não sei como é que isto vai funcionar, porque, bem ou mal, isto dá alguma segurança ao final da relação, já que o grande problema trabalhista que abarrota os tribunais é justamente a questão do não pagamento de verbas rescisórias. Eu, a priori, estou estudando, como todo mundo, apenas agora o texto do projeto, mas eu não vejo como este texto vai melhorar a situação. Potencialmente pode até piorar, né? Mas ainda está muito cedo. A questão ainda vai ser submetida, todas as questões dessa reforma, que é bastante ampla, apesar de infraconstitucional, elas vão ser submetidas ao crivo judicial, seja dos tribunais trabalhistas e até dos tribunais do Tribunal Constitucional, e muita alteração ainda pode ser feita, até política, porque parece que houve um acordo político para aprovação rápida e medidas provisórias podem vir aí alterar boa parte desse panorama, inclusive nessa questão, porque o governo precisava do apoio dos partidos com o apoio da CUT e tal, parece que eles fizeram algum acordo, mas isso são notícias de jornal, a gente não tem uma certeza, então estamos numa insegurança jurídica. E as próprias instituições, o Ministério Público do Trabalho já sinalizou, já noticiou que também vai entrar com ações judiciais questionando a constitucionalidade de alguns pontos. Exatamente, e me parece com grande possibilidade de conseguir sucesso, porque alguns pontos cardeais aí da nossa Constituição não foram alterados, logo os tribunais vão considerar. Quais pontos o senhor aponta que a Constituição foi ferida em relação à reforma trabalhista? Na questão coletiva ou na questão individual? Na questão coletiva, por exemplo. Só para dar um exemplo, coletiva. A questão da representação dos sindicatos é feita por categoria. E esta representação ela vai se focar agora na questão dos associados. Mas, pelo menos numa abordagem inicial, eu não vi ainda como é que essa transição vai se dar em relação aos efeitos, em relação às possibilidades de abrangência, já que hoje a categoria é um conceito bastante fluido, associado é um conceito bastante estrito. E me parece que isto ainda pode ser objeto de bastante incerteza, de bastante dúvida. E na hora que chegar aos tribunais, enfim, isto pode ser encaminhado para uma decisão de manter como estava. Uma dúvida. A questão individual também, quando falamos do intervalo de refeição, hoje é questão de ordem pública, apenas norma administrativa do Ministério do Trabalho pode autorizar a redução do intervalo de almoço. Agora se pretende que um acordo até individual possa autorizar isto. Até 30 minutos, não é isso, professor? Exatamente, mas isso aí você está, me parece, ferindo artigos 200, 225 lá da Constituição, quando fala que isso é matéria de meio ambiente do trabalho. Matéria, portanto, que tem a ver com a saúde, e se tem a ver com a saúde, é inegociável, é indisponível. Um acordo desse seria inválido, pelo menos em tese. Isso pode ser levantado. Enfim, são inúmeras situações que podem ser discutidas e nós estamos aí nessa expectativa, então, né? Quase insegurança jurídica. Nós vamos debater muito, ouvir muito ainda, falar sobre essa... Muito debate será feito, muitas questões
serão ainda abertas, não se encerrou ontem, encerrou uma primeira fase política de aprovação, mas agora vai passar pelo crivo de jurisprudência, doutrina e Tribunal Constitucional também. Algumas situações serão avaliadas bem de perto. Professor, a gente está terminando o programa, queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Aline, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar em nome da Faculdade de Direito da UFMT, que está sempre à disposição, inclusive, de vocês para qualquer momento, e dizer que esta reforma trabalhista, do meu ponto de vista, é necessária, mas talvez ela esteja sendo feita da forma inadequada ou talvez no momento inadequado. Me parece que as representações dos trabalhadores não foram ouvidas adequadamente, seja por falta de oportunidade, seja por falta até de iniciativa dessas entidades, e o projeto resultou em algumas questões positivas, mas na maior parte ele está com uma pendularidade muito voltada, exclusivamente quase que voltada ao capital, aquilo que a gente chama de interesse de competitividade, que é importante, mas que não é o único. Eu devo equilibrar com os interesses históricos da Justiça do Trabalho, quais sejam de garantia dos elementos que conferem dignidade mínima ao cidadão trabalhador. E me parece que estão desassistidos em alguns pontos. Ainda aqueles pontos favoráveis, eles padecem de legitimidade à medida que não foram ouvidos da maneira adequada, a meu sentir, todos aqueles que poderiam participar desse processo. Mas volto a ressaltar que o grande problema é o problema sindical, porque o problema sindical, ao mesmo tempo que impede com que as entidades sindicais representativas dessa parcela da população produtiva sejam ouvidos adequadamente, no atual desenho, na atual estrutura, elas também são levadas, historicamente, a se acomodar, a se colocar numa posição de apenas recolher a contribuição sindical e não se preocupam em nada com os interesses concretos do dia a dia do trabalhador. Eu, em sala de aula, faço algumas dinâmicas e eu pergunto a todos eles se alguns dos meus alunos são sindicalizados, 1 ou 2 em um universo de 50. Você que é sindicalizado, você sabe aonde fica o seu sindicato? Ah, não sei. Ah, eu sei porque eu fiz uma rescisão lá uma vez. Ninguém participa dessa vida, isso num universo de estudante de direito. Imagina em relação aos leigos. As pessoas não sabem, não querem saber, mas elas financiam esse sistema, que é um sistema caro, é um sistema extremamente inerte em relação às suas responsabilidades e que leva a que a gente tenha uma legislação dessa que é uma legislação necessária, mas que, infelizmente, a meu sentir, ainda não vai resolver os problemas do setor produtivo brasileiro, né? Mas esse é o meu juízo. Tomara que eu esteja errado. Professor Saul Tibaldi, diretor da Faculdade de Direito da UFMT, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, muito obrigada pelas suas reflexões, pelas suas análises, e assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento na página do TRT na internet, no link Vídeos ou no YouTube no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.